Olá, quinto ano, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos começar a unidade 9 dessa apostila e nós vamos começar hoje pelo CA na página 22, tá bom? Nós vamos conhecer alguns textos que são chamados de infográfico. Vocês já viram, então nós vamos apenas relembrar esse tipo de texto. Relembrando aqui que são textos que chamam bastante a atenção do leitor, são textos que facilitam também o entendimento do leitor, principalmente pelos elementos que esse texto traz, como desenhos, fotografias, gráficos, né, organizados com cores, letras diferentes, formas e tamanhos diferentes. Então, são elementos visuais que facilitam totalmente o entendimento do leitor. Os infográficos podem ser textos individuais, sozinhos, mas geralmente eles estão dentro de um contexto, uma reportagem, uma notícia, algum estudo, né, que é publicado, e aí nós temos ali como complemento do texto o infográfico. Aqui no CA nós temos o primeiro infográfico dessa unidade, e aí nós temos lá já no início um título que diz assim: comparativo de espaços. O espaço ocupado por um carro é de aproximadamente 18 metros quadrados. E aí nós podemos observar isso através da imagem, né, que marca ali o espaço medindo esses 18 metros quadrados. Então, esse espaço que um carro ocupa, ele é equivalente a um pequeno apartamento em Paris, como vocês observam aqui nessa construção lá na parte de cima. Esse espaço também ocupado por um carro é equivalente a 3 estações de trabalho, que é aqui a segunda imagem que nós observamos, e também há uma habitação de baixa renda na Índia, e também é equivalente a uma área de almoço para 15 pessoas, que comporta 15 pessoas, então é um espaço bastante significativo. Vocês observam também no infográfico que o mesmo espaço que um carro ocupa é o mesmo espaço que 10 bicicletas ocupam, e também que é o mesmo espaço que 5 motocicletas ocupam. Então esse infográfico ele traz esse assunto. Qual é o assunto dele? É esse comparativo de espaços, né? Ou seja, de um espaço ocupado por um carro em comparação com outros espaços, como nós vemos aí, os espaços relacionados a apartamentos, a motos e a bicicletas também, tá? O que é importante a gente pensar aqui também é que a utilização de outros meios de transporte, como a bicicleta, por exemplo, ajudam na diminuição da poluição e também no tráfego do trânsito, né? O trânsito fica mais organizado. Até mesmo os ônibus ajudam também na diminuição da poluição. Porque, por exemplo, 10 pessoas que utilizarem 10 carros diferentes podem ser comportadas dentro do ônibus e aí utilizarão apenas um veículo. Então, a utilização do transporte público, o transporte coletivo, né, como os ônibus, ajuda aí nessa diminuição de carros nas ruas, o número de veículos ele diminui, consequentemente também a poluição diminui, tá bom? Então, o assunto do infográfico, eu já mencionei aqui na explicação anterior. Aqui nós temos 3 alternativas para que vocês marquem qual é a finalidade desse texto, está bem fácil também. E a atividade C pergunta qual é a função das imagens nesse infográfico. Aqui eu quero que vocês percebam que as imagens que estão presentes aqui no infográfico, elas contribuem com o texto verbal, que é o texto escrito, com palavras. Então elas ajudam, as imagens ajudam a reforçar o texto verbal que está presente no texto e também ajudam a facilitar a informação para o leitor. O leitor ele consegue visualizar os espaços que o texto verbal, o texto escrito está falando, né? E de uma melhor forma através das imagens. Então é muito mais fácil entender esse espaço equivalente a um carro, né, as bicicletas, as motos, observando a imagem, não somente o texto verbal. Agora, antes de passarmos para a próxima atividade do CA, quero explicar algo para vocês aqui. Vocês já sabem que para que um texto, né, esteja bem escrito, nós não podemos ficar com aquela repetição de palavras, né? Uma oração, uma frase, ela precisa estar bem escrita, sem que haja essa repetição, né? Então nós utilizamos algumas alternativas para evitar repetição de palavras em textos e frases. Vocês já aprenderam que nós podemos utilizar pronomes, né? Utilizamos bastante para não repetir as palavras, mas nós também podemos utilizar sinônimo e a elipse, que é um outro recurso que vocês aprenderão hoje. Na verdade, vocês já viram esses recursos, o sinônimo neste ano,
E a elipse, vocês já viram lá no quarto ano, porém, nós não tínhamos esse nome lá, mas vocês já sabem o que é. Vamos relembrar então. O sinônimo é quando nós temos palavras semelhantes, ok? Então, eu posso utilizar palavras que tenham o mesmo significado ou um significado semelhante para que eu evite a repetição de algum termo dentro de um texto ou dentro de uma frase. Como, por exemplo, as meninas foram ao cinema, essas crianças adoram ver filmes juntas. Então, eu poderia ter repetido o termo as meninas. As meninas foram ao cinema, as meninas adoram ver filmes. Então, eu teria tido aí uma repetição de palavras, isso ficaria cansativo, o texto não estaria muito bem escrito, a frase no caso. Então, eu utilizei um sinônimo. Na frase 2 ocorre a mesma coisa, sofri um acidente de moto, pois meu veículo furou o pneu. Se eu utilizasse a mesma palavra, estaria repetindo e aí ficaria um texto cansativo, uma frase. Sofri um acidente de moto, pois minha moto furou o pneu. Então, eu tenho esse recurso de palavras semelhantes que podem retomar a palavra que já foi escrita sem ter uma repetição. Eu tenho também o recurso da elipse, que é a omissão de termos que já foram mencionados, mas sem perder o sentido do trecho, do contexto. A elipse é o famoso apagamento. Nós vamos retirar alguma palavra ou algum termo que teria sido repetido. Então, por exemplo, nós temos aí a frase 1, que diz o seguinte: as rosas florescem em maio, as margaridas florescem em agosto. Eu não preciso repetir a palavra florescem, porque ela já foi mencionada no primeiro termo ali, na primeira frase. E aí, em seguida, eu continuei a frase, porém, se eu retirar, se eu apagar, se eu utilizar esse recurso da elipse, eu estarei tendo o mesmo sentido, porém sem repetição. Como as rosas florescem em maio, as margaridas em agosto. O sentido permaneceu o mesmo, porque o primeiro termo foi dito e eu continuei com o mesmo sentido na frase, apagando essa palavra, omitindo essa palavra floresce. A frase 2 diz o seguinte: a Alane é professora e a Alane trabalha no Centro Educacional Muquiense. Eu não preciso repetir o nome Alane para que eu tenha um entendimento da frase. Então ficou: a Alane é professora e trabalha no Centro Educacional Muquiense. Estou falando de Alane, continuei falando sobre ela, então eu mantive o sentido da frase utilizando o apagamento, a elipse. E aí nós também podemos ter a elipse com omissão de pronomes, como na frase chegamos cedo hoje, tá? Aí vocês observam que não tem o pronome nós, ele foi omitido, mas nós conseguimos entender que está falando de nós, principalmente por causa do verbo chegamos. Eu não poderia dizer eu chegamos cedo hoje. Vocês já aprenderam isso, né? Nós só estamos relembrando. Então eu sei que o pronome aí é nós, porque ele concorda com o verbo chegamos. Foi omitido, mas conseguimos entender a frase perfeitamente, tá bom? Vamos aos exercícios agora. Na página 23, vocês devem fazer a leitura desse texto, né, que está aí nesse quadro. E depois, vocês devem observar essa imagem de uma bicicleta e escrever nas 3 linhas 3 palavras que foram usadas para nomear esse objeto, né, esse veículo, que é a bicicleta. E depois responder a letra B, dizendo se essas palavras que vocês identificarem lá no texto evitam a repetição da palavra bicicleta ou são utilizadas para diferenciar as bicicletas brasileiras das importadas. Na atividade 3, é necessário que vocês relacionem as colunas de acordo com o sinônimo das palavras, tá bom? Das palavras rua e equipamentos, ok? E na próxima página, na atividade 4, vocês vão reescrever as frases, tá? Prestem atenção ao comando, substituindo, ou seja, fazendo a troca da palavra em destaque por um dos sinônimos do quadro. Então, no quadro, nós temos 3 palavras, ou seja, 3 sinônimos. Vocês só precisam encaixá-los nas frases A, B e C. Por exemplo, frase A, sua amiga é muito gentil. Qual sinônimo eu poderia utilizar aí para que a frase mantenha o mesmo sentido? Sua amiga é muito úmida. Não tem o mesmo sentido de gentil. Mas sua amiga é muito simpática, sim. Ele, dentro do contexto dessa frase, o significado de gentil e simpática tem, as palavras gentil e simpática têm o mesmo significado, significado semelhante, tá? Na atividade 5, nós temos 2 frases. A frase 1 diz: na bicicleta utiliza iluminação traseira e dianteira. Frase 2: na bicicleta utiliza iluminação traseira e iluminação dianteira. O que vocês percebem aí de diferente entre as 2 frases? O que elas possuem de diferente, tá? Vocês vão tentar identificar.
E aí na letra B responderão. Na frase 1 foi usada a coesão por elipse para evitar a repetição de palavras. A elipse, relembrando, é aquela omissão de palavras, quando nós retiramos uma palavra do trecho, ou foi utilizada a sinonímia para evitar a repetição de palavras, ou seja, sinonímia vem de sinônimo, onde são utilizadas palavras que possuem o mesmo significado semelhante dentro de um contexto. Na atividade 6, vocês vão reescrever as frases usando o recurso de coesão por elipse, ou seja, aqui vocês precisam retirar alguma palavra, algum termo da frase para evitar a repetição. Vou dar o exemplo da frase A. Nós temos: todos nós recebemos instrução de segurança e equipamento de segurança. Já de cara, nós conseguimos observar que a palavra que se repete é segurança. Então, é ela que eu vou precisar omitir. Então, a frase ficará: todos nós recebemos instrução de segurança e equipamento. Incorreto, porque não basta somente retirar a palavra, por exemplo, a última palavra segurança. Eu preciso fazer com que as palavras se encaixem perfeitamente e para que a frase mantenha o sentido. Então, eu vou precisar reorganizar as palavras. Todos nós recebemos instrução e equipamento de segurança, ok? Então, fiz uma reorganização da frase para que o sentido dela se mantivesse, tá? Então, nós finalizamos aqui na página 24 do CA, ok? Beijão para vocês, a gente se vê na próxima aula.